Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou falar sobre os fundos mútuos. Se você tem interesse em começar a investir, esse é um ótimo instrumento para você diversificar a sua carteira até ter um bom resultado no longo prazo. Fica comigo até o final que você vai entender tudo sobre esses fundos. O meu nome é Sérgio Gadioli e este é o canal Apreendendo. Fundos mútuos. Ele é uma forma de investimento coletivo em que o dinheiro de vários investidores é reunido e administrado por um gestor profissional. Esse gestor ele investe o dinheiro do fundo em diversos ativos financeiros, como ações, títulos públicos, debêntures, entre outros. Isso de acordo com a estratégia daquele fundo específico. Os investidores eles adquirem cotas do fundo proporcionalmente ao valor que eles investiram e acaba recebendo o rendimento de acordo com o desempenho que aquele fundo tem. Os custos de administração e gestão são divididos entre todos os cotistas. As vantagens dos fundos mútuos incluem a diversificação de investimento, uma gestão mais profissional, acesso a ativos financeiros que normalmente seriam muito difíceis ou caros de adquirir individualmente e também liquidez. Ou seja, é aquela possibilidade de resgate das cotas a qualquer momento. Mas desvantagens que eu vejo incluem o custo de administração que você vai ter que pagar, que pode reduzir o retorno do seu investimento, riscos de mercado, que pode afetar o desempenho de qualquer tipo de fundo, e também a falta de controle direto sobre o seu investimento, já que as decisões são tomadas pelo gestor. Também é importante lembrar que todo investimento envolve riscos, e obviamente é necessário avaliar cuidadosamente antes de investir. Os fundos mútuos eles são uma excelente opção para quem deseja investir em diferentes classes de ativos, além de diversificar sua carteira de investimentos. Existem vários tipos de fundos mútuos, cada um com suas características e objetivos específicos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os 4 principais tipos de fundos mútuos disponíveis no mercado hoje em dia. São os fundos de renda fixa, que é o fundo onde investe em ativo de renda fixa, como títulos públicos, títulos privados ou outros papéis de dívida. Os fundos de renda fixa, eles geralmente têm baixo risco e são indicados para investidores que são mais conservadores e que desejam obter rendimentos mais estáveis e mais previsíveis. Os rendimentos desses fundos são baseados na taxa de juros e principalmente nos prazos dos títulos em que investem. Temos também os fundos de ações. Esses fundos investem em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Os fundos de ações eles são mais voláteis e apresentam um maior risco do que os fundos de renda fixa, mas também ele tem um potencial de retorno mais alto. Eles são indicados, obviamente, para investidores com perfis mais arrojados e que desejam obter ganhos maiores, principalmente no longo prazo. Além desse fundo, também existe o fundo cambial. Esses fundos eles investem em moedas estrangeiras, como o dólar, como o euro, e eles são indicados para investidores que desejam proteger o seu patrimônio da variação cambial ou que desejam obter ganhos com a valorização de outras moedas. O quarto fundo que vamos falar aqui são os fundos de multimercado. Eles investem em diferentes classes de ativos, como renda fixa, ações, câmbio, commodities, entre outros. Eles são indicados para investidores com um perfil mais agressivo, aqueles que desejam obter retornos mais altos a médio e a longo prazo. Bem, os fundos multimercado eles são mais flexíveis em relação aos ativos em que investem, principalmente a estratégia adotada pelo gestor. Ou seja, os fundos de renda fixa são indicados para os investidores mais conservadores, os fundos de ações para investidores mais arrojados, os fundos cambiais para investidores que desejam proteger o seu patrimônio da variação cambial ou obter ganhos com a valorização de outras moedas, e os fundos multimercado para investidores mais agressivos. É importante lembrar que todo investimento envolve riscos e, obviamente, é necessário avaliar cuidadosamente antes de investir. Bem, escolher um fundo mútuo ele pode ser uma tarefa bem desafiadora, mas existem alguns fatores que podem ajudar nessa tomada de decisão. Agora eu vou falar algumas dicas sobre como que a gente pode escolher um fundo mútuo. O primeiro passo é você avaliar os objetivos e o perfil que você tem. É importante definir os seus objetivos financeiros,
o seu perfil como investidor antes de escolher um fundo mútuo. Se você é um investidor conservador que busca uma renda estável, um fundo de renda fixa pode ser uma opção bem adequada. Já se você tem um perfil mais agressivo e busca obter maiores retornos, um fundo de ações ou um multimercado pode ser mais indicado. Outro fator que vale a pena avaliar é o histórico de rentabilidade. Analisar o histórico de rentabilidade do fundo é essencial antes de investir. É importante verificar a consistência do desempenho ao longo do tempo e também comparar outros fundos que são similares. No entanto, é importante lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Outra coisa que vale a pena também a gente analisar são as taxas de administração. É fundamental a gente entender como é que as taxas são cobradas pelo fundo. Como que é a taxa de administração, a taxa de performance, taxa de entrada, taxa de saída. Essas taxas elas podem reduzir significativamente o retorno do investimento. Portanto, é importante escolher um fundo com taxas competitivas e transparentes. A coisa mais importante de avaliar é o risco envolvido. Todo investimento envolve risco, isso eu já falei várias vezes nesse vídeo. E é importante a gente entender os riscos envolvidos no fundo antes da gente fazer nosso investimento. É possível avaliar a volatilidade e o grau de risco do fundo por meio de um indicador como o beta e o VaR. Além disso, é importante analisar a estratégia de investimento adotada pelo gestor específico daquele fundo e também entender quais são os principais fatores de risco envolvidos. Então, bora lá! Para escolher um fundo mútuo, é importante considerar os seus objetivos e o perfil de investidor, analisar o histórico de rentabilidade, entender as taxas cobradas e avaliar os riscos envolvidos. E não se esqueça de que todo investimento envolve o risco e é necessário avaliar cuidadosamente antes da gente investir. Gerenciar e acompanhar o investimento em fundos mútuos é fundamental para tomar decisões informadas sobre a alocação de recursos. Agora eu vou falar também sobre algumas dicas para a gente gerenciar e acompanhar melhor os investimentos nesses fundos mútuos que eu acabei de explicar. A primeira coisa que vale a pena a gente acompanhar é a rentabilidade do fundo. É importante a gente monitorar regularmente a rentabilidade do fundo. Isso pode ser feito por meio de relatórios fornecidos pelo próprio gestor do fundo, além também de plataformas de investimentos e das próprias corretoras. É importante a gente comparar a rentabilidade do fundo com outros fundos do mesmo setor e índices de mercado relevantes, como por exemplo o CDI. Outra coisa que é muito importante a gente avaliar também é quando vender ou trocar de fundo. É importante a gente ter uma estratégia clara para decidir quando vender ou trocar o fundo. Alguns motivos bem comuns para a gente vender ou trocar o fundo inclui a mudança na estratégia do gestor, o desempenho insatisfatório do fundo, mudança nas condições de mercado ou mudança em seus próprios objetivos financeiros. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que escolham um bom fundo para começar os seus investimentos. Se você não for inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui o próximo vídeo que você quer que a gente aborde aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.